Olá, gente, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Essa semana, né, tá movimentada. Além da questão eleitoral, por aqui a gente não para com as lives. Essa semana eu tô dando uma canseira em vocês. Sejam muito bem-vindos, vão entrando, fiquem à vontade. Mande essa live, mande o convite aqui para os seus amigos, conhecidos, advogados, estudantes, contadores, administradores. Afinal, apesar do tema dessa live ser planejamento patrimonial e visão sistêmica, se tem uma coisa que interessa a toda e qualquer pessoa, é justamente essa visão sistêmica que a gente precisa ter em qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, independentemente da sua profissão, da sua área, de como você hoje leva a sua carreira. É muito interessante que você saiba, quem ainda não conhece, né, sobre constelação familiar, sobre visão sistêmica que a gente precisa ter, né? Não deixe de ficar aqui com a gente até o final, nessa 1 horinha de live que a gente vai ter hoje. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com uma super convidada, uma pessoa queridíssima. Deixa eu chamar ela, que eu acho que ela já entrou, que é a Roberta Calix. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Roberta, se você entrar, você me chama aqui para eu poder... parece que ela tá, mas não tá. Bom, se ela entrar, ela me chama aqui e aí eu coloco ela aqui para dentro. Não tô achando ela aqui. Roberta. Foi. Roberta. Sejam muito bem-vindos, vão compartilhando, manda um aviãozinho aí para os amigos, bota coraçãozinho, ajuda a divulgar a live, vocês me ajudando, eu acabo ajudando vocês, trazendo mais gente, mais convidados, mais conteúdo, que afinal de contas tudo isso agrega na nossa profissão, agrega no nosso dia a dia, não tenham dúvida disso. E hoje a nossa convidada especial é a Roberta Calix, daqui a pouco ela está entrando aí. Ela que é advogada, mediadora extrajudicial, conciliadora, facilitadora de constelações sistêmicas, familiares e estruturais e pós-graduada em Direito Sistêmico pela Hellinger School Innovare, que é justamente a faculdade, né? A faculdade do Bert Hellinger, um curso direcionado a isso. Afinal de contas, ele que é o fundador e o precursor da questão da abordagem sistêmica, principalmente na constelação familiar. Roberta, tá dizendo aqui para mim que você não está conseguindo participar. Te convidei novamente, tá? Vê se aparece aí para você entrar. Não sei o que tá. Ah, foi. Acho que foi agora, Roberta. Tá me escutando? Peraí, te escuta Oi. agora. Tudo bem? Tudo Boa bem, Ana? noite. Boa noite. Estava aqui te apresentando rapidamente, falando sobre o seu currículo. E tem muita gente aqui que está entrando e, obviamente, alguns já conhecem, já praticam, já sabem o que é, já ouviram falar sobre visão sistêmica, direito sistêmico, abordagem sistêmica, constelação familiar. E outros ainda, né, é uma grande novidade, principalmente para os advogados, para quem atua na área jurídica. Isso acaba sendo uma coisa, né, talvez mistificada, talvez, né, que não conheço muito bem, e nós advogados, durante toda a faculdade, a gente sempre aprendeu a ser muito racional, é tudo dentro da legalidade, daqueles termos da lei, e é justamente ao contrário disso que a gente vai falar hoje, que é dessas questões, dessa abordagem sistêmica que a gente precisa ter com a família, né? Eu que trabalho muito com famílias, principalmente com planejamento patrimonial e sucessório, se eu não tiver esse olhar sistêmico para essa família, não vai ter planejamento que fique de pé, não vai ter planejamento que dê certo, porque, né, justamente essa família precisa olhar para certas questões. E, obviamente, que quando esse advogado ou esse profissional que vai auxiliar essa família tem essa visão sistêmica, acaba ficando mais fácil. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, para a gente aqui, essa questão do que é essa visão sistêmica, o que são as leis sistêmicas, né? Por que eu falo assim, que no planejamento patrimonial, e sucessório principalmente, nós temos limites legais, né? Eu tenho limites dentro da lei, por exemplo, ao fazer a sucessão, ao fazer o planejamento sucessório, porque a lei
me esbarra em diversas questões que eu não posso simplesmente fazer o planejamento do meu patrimônio, da minha sucessão, como eu quiser. Eu tenho limites ali legais dentro da nossa legislação brasileira. E eu falo que, além desses limites legais, é importante que o profissional saiba que existem limites sistêmicos. Existem as leis sistêmicas que, quando elas são quebradas, você acaba gerando mais conflitos, mais emaranhamentos. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas lei sistêmica tem código, não tem código? E aí, fala um pouquinho para a gente o que seria, né, a lei do pertencimento, a lei do dar e receber, a lei da hierarquia, e o que é essa ideia que o Bert Hellinger trouxe, que é da constelação familiar e o porquê de tudo isso. Muito obrigada pelo convite, Ana. É uma alegria poder estar aqui para compartilhar esse conhecimento, essa abordagem que traz para a gente, enquanto advogado, mais leveza na profissão. A gente passa a atuar de um outro lugar, ainda, né, com o formato da lei, dentro da legalidade. Óbvio que o nosso primeiro sistema que a gente faz contato é o sistema legislativo, das nossas leis, né? O nosso trabalho ele tem esse enquadramento, né? Primeiro, eu olho para a questão legal, diante do que o meu cliente me procura, e se ele, por exemplo, me procura para fazer um planejamento patrimonial, ou um inventário, ou um testamento, a gente primeiro olha para as nossas leis, né? As nossas leis produzidas que regem esses institutos. Só que, além disso, a gente também pode desenvolver e atuar com outras leis que dizem das ordens e das desordens das relações humanas, né? O Hellinger ele definiu as, as três leis que embasam o trabalho dele, né? O Bert Hellinger, o pai das constelações, o pai da abordagem sistêmica fenomenológica, o pai da filosofia hellingeriana, ele descobriu, né? Ele, na verdade, ele combinou saberes que ele viu que fazia muito sentido e que entregava muito resultado na vida das pessoas, uma ordem nas relações, uma paz nas relações, um caminho de reconciliação nas relações, quando essas três leis eram contempladas, que ele chamou inicialmente de ordens do amor, depois de leis do amor, ordens da vida, leis da vida, e tem vários sinônimos, essas ordens do amor que o Hellinger descobriu e falou: olha, quando a gente observa essas três ordens, é possível que a gente previna conflitos, é possível que as relações elas aconteçam de uma forma mais pacífica, mais harmônica, sem conflitos. Então ele denominou essas leis, né, a observância dessas leis como leis que regem as ordens e as desordens das relações humanas. E, por exemplo, quando existe uma desordem, a gente fala de conflito, a gente fala de desafio, a gente fala de problema. E normalmente é exatamente esse o nosso objeto de trabalho dos advogados que trabalham, por exemplo, com advogados familiaristas, advogados que trabalham com sucessões, com planejamento patrimonial e outros ramos do direito que a gente está careca de saber. Afinal de contas, o nosso objeto de trabalho é o conflito, né? A questão que aquele nosso cliente traz. E aí, quais são essas leis, essas ordens que regem as relações humanas? E quando elas não são contempladas, causa-se desordem. São três leis. A primeira é o pertencimento. E o que isso quer dizer? Né? Que todos pertencem ao sistema. Que sistema, Roberta? Inicialmente, o sistema em que a gente vive, veio, né? Que é o nosso sistema familiar. Só que eu também posso pertencer a outros sistemas além do meu sistema familiar. Nós pertencemos a muitos sistemas. Por exemplo, nós advogados, boa noite, Juliana. Nós advogados pertencemos ao sistema da Ordem dos Advogados do Brasil, ao sistema de justiça, que é composto por todos os órgãos
né, instituições que compõem o sistema de justiça, mas antes de tudo isso, nós pertencemos ao nosso sistema familiar, que é da onde a gente veio. E o pertencimento, ele diz do nosso lugar. Eu tenho um lugar nesse sistema. Todos têm um lugar. E o lugar é um direito. Olha que interessante como conversa, inclusive, com a nossa profissão. O pertencimento, ele é experienciado como um direito. Todos nós temos o direito a pertencer ao nosso sistema. Todos nós temos um lugar a esse sistema. E aí você pode me perguntar, é um direito, né? Como a gente está acostumado a dizer, isso é um direito meu? A gente pode falar, inclusive, de uma necessidade. Oi, Angelita! Ó, só advogados aqui hoje juntos com a gente, que legal, sejam muito bem-vindas. Quando a gente fala de pertencimento, eu ainda vou mais para trás, eu falo de uma necessidade. Todos nós temos uma grande necessidade de pertencer. Para pensar, a todo momento a gente quer pertencer, quer estar ali, seja incluído num grupo, seja incluído na sua família, porque o pertencimento, ele restitui para a gente uma experiência de que eu sou vista, eu sou ouvida, eu sou reconhecida. As pessoas me veem, me reconhecem. Então, a primeira lei, a primeira ordem é o pertencimento. E trazendo para o nosso tema aqui, que é planejamento patrimonial, e sucessório e inventário e testamento. Como que acontece, nesse contexto, as violações a esse pertencimento? Quando eu julgo alguém que tem direito que produziu esse patrimônio, que ajudou na prevenção, na produção desse patrimônio. Quando eu excluo, como que eu excluo, né? Tem gente que fala, Roberta, mas como assim? A violação do pertencimento que causa desordem é a exclusão, certo? Ok. Como é que essa exclusão opera? Essa exclusão opera por meio de julgamento. Essa exclusão opera por meio realmente de uma exclusão. Eu não falo mais dessa pessoa. Eu julgo essa pessoa. Eu esqueci dessa pessoa. Tudo isso gera uma dinâmica de exclusão. No caso de um planejamento patrimonial, por exemplo, quando eu não levo em consideração no planejamento as pessoas que contribuíram para a produção desse patrimônio. As pessoas que fizeram com que esse patrimônio acontecesse. E é muito comum. Mas Roberta, necessariamente eu preciso entregar patrimônio para essas pessoas que contribuíram? Não necessariamente, mas um reconhecimento. Um reconhecimento da importância da história, da contribuição daquelas pessoas, por exemplo, daquela pessoa que fundou aquele patrimônio, que iniciou a fundação daquele patrimônio, que muitas vezes nem é lembrada, da pessoa que empregou o primeiro capital de giro, da onde veio o primeiro capital que deu origem à produção a esse patrimônio. Quem são essas pessoas? A esposa desse grande empresário ou o marido dessa grande empresária que enquanto ele estava produzindo, ela estava cuidando de outras coisas da família. Essa mulher e esse homem também contribuíram para que o patrimônio fosse construído, né? Então é importante, nesse momento dessa construção desse planejamento patrimonial, que essas pessoas elas tenham um lugar, que elas sejam reconhecidas, tá? Então é muito importante isso. Para quê, Roberta? Qual que é o objetivo disso? Para a prevenção de conflitos. Para que conflitos não aconteçam a longo prazo, a curto prazo, e que aquele sistema ele experiencia um apaziguamento, uma sensação de que é isso. A gente incluiu todos aqui
né? Seja de que maneira for, como que a gente pode incluir? Necessariamente deixando dinheiro para essas pessoas? Pode ser que sim, mas pode ser que não também, né? Pode ser que um reconhecimento seja por meio de placas ou uma confecção de um livro sobre a história dessa empresa ou uma festa para contemplar tudo isso, para celebrar tudo isso, são meios para que essa inclusão, para que esse pertencimento aconteça. Então vamos lá, falei da primeira lei, tá? E Aí, aí, rapidinho, Roberto, só aproveitando ah, que você está falando dessa primeira lei, e aí eu vou dar um tá. exemplo que eu utilizei na minha advocacia, que aí quando a gente começa, eu falo que a minha vida é uma antes da constelação e outra depois que eu conheci a constelação, porque a nossa visão acaba ficando ampla, né? E a gente tem que ter a noção, e qualquer pessoa que trabalhe, não só com planejamento, mas que trabalhe com famílias, e nós lidamos com pessoas o tempo todo, mesmo que a gente venda serviço, prestação de serviço, a gente lida com pessoas, né? E por trás daquela pessoa que está ali numa consulta, precisando de uma assessoria jurídica, ou que está lá como autora ou como ré num processo, por trás dela existe uma família, existe todo um sistema, como você fala. E quando a gente tem essa abordagem sistêmica, essa visão sistêmica, a gente começa a perceber que eu não tenho necessariamente que escutar só aquela pessoa que está ali na minha frente me contratando. Eu estou lidando não só com uma pessoa, mas eu estou lidando com uma família inteira. E no planejamento é muito disso. Mesmo que seja um patriarca ou uma matriarca, ou até mesmo um filho, e aí depois você vai falar de hierarquia, e aí eu faço uma intervenção com relação a isso, né? Que às vezes o filho vem procurar planejamento do patrimônio do pai, né? E aí a gente tem que colocar ele no lugar dele, muito sutilmente. Mas quando eu tenho uma noção de que por trás daquela pessoa que está ali, precisando de uma ajuda jurídica, de um auxílio, de um planejamento, tem toda uma família já estruturada e às vezes bagunçada, a minha abordagem com ele acaba ficando diferente. E aí só com essa questão do pertencimento, né? Por exemplo, chega muito a mim, que eu falo, eu trabalho muito com planejamento patrimonial sucessório para evitar conflitos, mas acabam chegando pessoas que já estão no conflito, por exemplo, de processos de inventário que duram 10, 15 anos e não acaba, e fica aquele reme-reme, e entra inventariante, sai inventariante, e um renuncia e o outro pede, enfim. E aí, né, num desses casos em que me procuraram de um inventário que já estava rolando aí há aproximadamente 15 anos, eu fui analisar, primeiro eu tive a consulta e escutei, e aí a escutativa é muito importante de nós advogados, escutei ativamente tudo que estava sendo falado, depois eu fui verificar os autos, e eu percebi que entre a fala daquela pessoa e o que estava no processo, existia uma exclusão ali latente de uma filha de criação, né? Que aquele inventário daquele pai estava ali levando em consideração apenas os filhos biológicos. E aí, obviamente, eu depois liguei, passei mensagem, então falei assim, vem cá, eu percebi que aqui, né, são os 4 filhos biológicos. Vocês já abordaram alguma vez, ou já conversaram entre si, ou já conversaram com essa irmã, se ela tem interesse em ver reconhecida a filiação socioafetiva? E nesse momento eles, né, ficaram perplexos, porque eles sequer sabiam dessa possibilidade de que poderia haver um reconhecimento de uma filiação socioafetiva pós-morte, né? Não sabiam nem em vida, pós-morte, então nem passava pela cabeça deles. Então, eles, mas isso pode, a gente tem como reconhecer? Eu falei, claro. Inclusive, essa filha, por acaso, né, além de estar sendo excluída, ela ainda era a primeira, porque ela entrou naquele seio familiar antes mesmo dos filhos biológicos. E ela foi ali criada por aquele pai e aquela mãe já falecidos naquele momento, mas ela foi criada como se filha fosse. Não havia distinção nenhuma, estudavam na mesma escola, tinham a mesma criação, né, todos os mesmos cuidados. Tudo era igual, tanto da filha de criação quanto dos biológicos. E naquele inventário, que já estava lá já há 15 anos, ela não estava inserida. E aí eu, com essa visão sistêmica, fiz uma pequena pergunta, né? E aí eles, então a gente não sabia, não podemos incluir ela. E aí, com essa inclusão dessa irmã socioafetiva, né, dessa filha de criação daquele pai falecido, o inventário praticamente, né, ficou resolvido. Aqueles 15 anos de briga, de conflito, de emaranhamento,
se resolveu a partir do momento que essa filha de criação, essa filiação socioafetiva foi reconhecida, né? E aí, então, eles resolveram esse processo de inventário. Justamente por uma questão, não é nada jurídico aqui. A gente não está falando de direito, de lei, a gente está falando de uma abordagem sistêmica que muitas vezes auxilia, porque tem certas barreiras que acabam sendo criadas ou padrões que vão se repetindo de geração a geração, porque as pessoas não param para olhar aquilo que precisa ser olhado. E é isso que a constelação familiar muitas vezes traz, né? Então, esse foi só um exemplo de uma questão que foi resolvida sem necessidade de... Não tinha nada de errado, os advogados daquele inventário não fizeram nada de errado. Cada herdeiro ali estava defendendo o seu ponto de vista, né, de certa maneira. E aí, quando eles viram que se brigando entre três já estava daquele jeito, na hora que entrasse a filiação afetiva seria mais uma para dividir aquele quinhão, eles falaram, bom, vamos sentar na mesa, vamos conversar e fazer um grande acordo para que a gente termine com isso logo. Então, foi a reinclusão dessa filha, dessa irmã que estava excluída, que resolveu todo um processo de inventário. É exatamente isso. É um ótimo exemplo, Ana, no tocante a inventário, a inclusão, a restituir esse pertencimento. E olha o efeito disso. O efeito disso que traz no desenrolar, por exemplo, de um processo. Tudo foi feito dentro da lei, né? Os trâmites, sim, tudo foi feito dentro da lei, mas estava ali há 15 anos. E quando o essencial ele vem à tona, ele se mostra que e que essencial que é esse, né? São essas leis que a gente vai conversar, né? Faz com que a coisa ande, o negócio efetivamente aconteça. A segunda lei, né, lembra, primeiro é o pertencimento e eu violo o pertencimento excluindo. E eu excluo de várias maneiras, realmente esquecendo, não levando em consideração, julgando, tá? A segunda lei é a lei da hierarquia ou ordem. Existe uma ordem hierárquica. Quem veio bem para trás, veio antes. Quem está aqui agora, veio depois. Existe uma hierarquia. Por exemplo, como que eu violo uma hierarquia? É muito comum a gente ver em questões de planejamento patrimonial, ou inventário, ou testamento. Por exemplo, o filho que se tornou um fundador, o pai ainda é vivo, mas não está mais operando na empresa. Ele decide que ele quer fazer um planejamento patrimonial da família e nem consulta o pai, nem consulta. Ele por si só, já que ele é o atual gestor, diretor da empresa, ele nem consulta o pai que ainda está vivo para fazer o planejamento patrimonial da empresa, enfim. Como que isso fica? E nem toca, nem fala do pai, era como se a empresa tivesse começado com ele, com ele. O efeito disso é de uma violação de hierarquia. De uma violação de hierarquia. Por quê? Porque o pai ainda está vivo, o pai foi quem fundou, que provavelmente trabalhou grande parte do tempo para que essa empresa, para que esse patrimônio fosse constituído e não foi consultado nem levado em consideração, por exemplo, na decisão. Isso é uma violação de hierarquia. E aí, o que pode acontecer? Problemas nesse desenrolar desse patrimônio, desse planejamento patrimonial. No inventário, como é que a gente vê violações à hierarquia? Né? Quando o inventariante é, por exemplo, o irmão mais novo em relação aos mais velhos. Pode acontecer problemas de violação de hierarquia e de questões desse patrimônio, porque quem foi nomeado o inventariante é o irmão mais novo, sem consultar os anteriores, porque muitas vezes não quer. Poxa, eu não quero essa bucha de canhão, eu não entendo nada disso, vai você. Mas a consulta aos irmãos que vieram antes
é muito importante. Você quer ser inventariante? Quando isso não foi, por exemplo, é, fruto de uma cláusula, por exemplo, num testamento, porque tem pais que deixam no testamento que quem vai ser o inventariante vai ser fulano de tal. O quanto de problema que eu já vi em termos de inventário que nomeou a filha mais nova para gerir um patrimônio porque não confiava no filho mais velho, ou a outra filha não tinha noção do patrimônio, e aí decidiram nomear a filha mais nova e acontece questões por causa disso? Acontece. Porque existiu uma violação de hierarquia. O que seria interessante nesse caso? Comunicar ao filho mais velho: olha, a gente não vai te nomear como inventariante, a gente vai deixar um testamento, porque ela está aqui tocando a empresa, ela que sabe mais sobre o assunto e tal, e todo o patrimônio da família. Então, eventualmente, se a gente morrer, ela que vai ser a inventariante. Então, é um exemplo de violação de hierarquia. E eu violo hierarquia dessa maneira, porque quem veio antes tem direito de precedência a quem veio depois. Por exemplo, é muito comum, Ana, a gente ver, mas aí esse exemplo é melhor, porque assim, às vezes essas leis se misturam diante do conflito. Mas esse exemplo que depois eu vou dar é melhor do equilíbrio entre o dar e o receber, o tipo de conflito que gera, tá? Então, para ficar claro, a primeira lei é o pertencimento e a desordem causada é a exclusão. A segunda lei é a hierarquia ou ordem e a desordem é a violação dessa ordem. Eu entrego algo para quem veio depois, sendo que existem pessoas que vieram antes. O que eu vejo também causar um pouco de questões assim é a importância de se reconhecer diante, por exemplo, de um planejamento patrimonial, toda a cadeia hereditária, quem veio antes, até a diretoria, a gestão atual. A importância do reconhecimento de todos esses que vieram antes, porque todos eles contribuíram para a formação daquele patrimônio. Quando as pessoas me perguntam, Roberta, qual que é a grande chave aí? É o reconhecimento. É a entrega do reconhecimento da importância daquelas pessoas para a construção daquele patrimônio, seja incluindo, seja colocando cada um na sua ordem e alinhando eles na sua ordem e restituindo para eles a importância que eles tiveram para a construção de tudo aquilo. Quando isso acontece, o planejamento patrimonial ele flui lindamente. O inventário ele desenrola em que pese a morosidade da nossa justiça. Mas quando o inventário não tem conflito, a gente já sabe que o inventário sem conflitos, né, que necessariamente tem que ser judicial, ele já é um processo demorado, né? O inventário judicial com conflito, aí ferrou. Aí esquece. Anos e anos e anos para que a coisa se desenrole, tá? Você quer falar algo sobre a segunda lei? Eu vou te passar a palavra. Então, essa questão da hierarquia, né? E aí eu sempre falo, na hora do atendimento ao cliente, muitas vezes, planejamento patrimonial acessório, quem me procura é o filho, é o neto, é o sobrinho, é quem está preocupado, né, de qual maneira, quando e como ele vai ser beneficiado um dia. Então, ele está preocupado com a empresa que o pai vai deixar, com os investimentos do pai, com os imóveis do pai. Ele está, da mãe também, ele está, de certa maneira, preocupado com aquilo que ele vai receber, né? E, obviamente, eu vou negar um atendimento desse? Não, obviamente que eu vou atender esse filho, esse neto, essa filha, esse sobrinho, mas no meu atendimento tem que ficar muito claro qual é o lugar dele como filho, como neto, ele entender que quem é o dono do negócio e se hoje existe uma empresa muito bem sucedida, e se hoje tem 10, 15, 20 imóveis ali, inclusive gerando renda para aquela família, se tem investimentos, né, em contas, enfim, XP da vida, é devido ao trabalho daquele pai e daquela mãe.
que angariou, que suou, que muitas vezes também já receberam de uma herança dos avós e souberam perpetuar aquele patrimônio. Então é aquela questão, honrar pai e mãe é o básico. E às vezes as pessoas falam assim, ai, mas e se o meu pai foi um fulano que eu não conheci, ou se minha mãe me abandonou? Mas se você está vivo, se existe vida em você, é devido ao seu pai e à sua mãe, independentemente se você concorde ou não com o que eles falam, com o que eles façam, com a atitude deles com você em determinado momento. Se hoje você está vivo e você é quem você é, com todos os defeitos e todas as qualidades, você deve a esse pai e a essa mãe que te gerou e vieram antes de você e te deram a vida. O que tem de mais precioso que eles podiam te dar é a vida. Então, é dever nosso, sim, honrar pai e mãe, ter essa questão da hierarquia muito na cabeça nossa e a do nosso cliente. Caso o cliente venha fora da caixinha, né, fora do lugar, é um filho que quer se colocar no lugar do pai, é uma esposa que, na realidade, não está exercendo o papel de esposa, ela está exercendo o papel de mãe daquele marido, é o que a gente vê muito, né? Às vezes eu atendo famílias, vem o marido e a esposa, e aí a conversa é uma. Depois, dias depois, um dos dois me liga querendo fazer uma reunião particular, privada, sem que o outro esteja presente, porque coisas deixaram de ser faladas ali. Então, a gente vê isso muito. Por quê? Porque eles não estão no lugar de marido e mulher. Ali fica claro que tem alguém mandando em alguém, que tem alguém sendo o pai, tem alguém sendo a mãe, ou tem alguém sendo o filho. Então, os papéis estão trocados, os papéis estão invertidos. E quando isso acontece, não tem planejamento que dê jeito, não tem ação judicial. Eu falo, o advogado, por melhor que ele seja, né? A pessoa se divorciou, por exemplo, e às vezes vem aquela mulher, né, ou aquele marido, pé da vida, querendo arrancar tudo e mais um pouco do outro, deixar o outro na miséria por N motivos, né? E aí cabe a nós colocar ele no seu devido lugar. Até mesmo, de repente, ter uma conversa de constelação familiar, perguntar se conhece, se já ouviu falar, se faz algum tipo de terapia. E se não faz, indique alguém que faça, porque de repente pode ser a solução. Eu já tive vários casais, né? Marido ou mulher que vieram no meu escritório querendo, né? Já querendo assinar a procuração do divórcio para poder entrar no dia seguinte ou no mesmo dia, em que a constelação familiar resolveu e eles viram que, na realidade, o que havia ali era uma inversão de papéis, era uma hierarquia que não estava sendo respeitada. Essa questão que a gente junta muito, eu junto muito a constelação familiar com a PNL, a programação neurolinguística, porque nós temos canais de comunicação, né? As linguagens do amor são várias. O que pode significar amor para mim pode ser diferente para você, né? Tem diversos, por exemplo, tem pessoas que consideram, né, uma linguagem do amor uma palavra de afeto, um carinho, um engajamento. Nossa, você é maravilhosa, você é linda, você tá tão bela. A pessoa se sente amada só com essa palavra. Outras pessoas vão se sentir amadas com um presente, com uma retribuição. Outras vão se sentir amadas com um serviço, né? O marido ou a esposa que antes mesmo que você peça, vai lá e tem um ato de serviço e faz alguma coisa por você, porque está vendo que você está ocupado ou que você está carregando um fardo muito árduo, então vai lá e te auxilia. E muitas vezes não é falta de amor que gera um divórcio. É muitas vezes essa falta de entendimento e um se colocar no lugar do outro e entender. Para aquela mulher, a linguagem do amor é uma palavra de afeto. E na linguagem do homem, por exemplo, era um serviço. Então, se para ela era a linguagem de afeto, o que ela dá? Ela dá outra linguagem de afeto para o marido. Só que o marido, não adianta ela falar que ele está lindo, que ele está maravilhoso, que ele é super inteligente, que ele é super competente. Para ele não vai fazer diferença nenhuma. Ele queria, na realidade, que ela prestasse um serviço, que ela fizesse, que ela tomasse atitude. Então, essas incompatibilidades, muitas vezes na comunicação, acaba sempre gerando esses conflitos, né? Que às vezes as pessoas acabam achando que é melhor ter um divórcio, é melhor acabar com o relacionamento do que qualquer outra coisa. E uma questão da visão sistêmica, né? Que as pessoas falam assim, o meu ex-marido, a minha ex-mulher, né? Não existe. Você casou, vai ser marido e vai ser mulher para sempre. É o meu primeiro marido, meu segundo, meu terceiro. A Gretchen, sei lá, deve estar no 26º marido, né? Mas
existe uma ordem e precisa ser respeitado, né? Existem os filhos do primeiro casamento, os filhos do segundo casamento. E aí, quando essa hierarquia ela é quebrada, muitas vezes as pessoas chegam querendo fazer planejamento sucessório para beneficiar mais o filho mais novo, porque é o que está ali ainda, né? Embaixo das asas do pai ou da mãe, ou porque precisa mais de carinho, ou precisa mais de um cuidado. Não tem nada de errado nisso, mas desde que isso seja conversado também com os outros e seja justificado. Olha, vamos sentar à mesa? Nosso patrimônio é esse. Eu estou pensando no planejamento para que vocês não sofram futuramente, para que não haja conflito futuramente. Hoje nós temos uma empresa, nós temos 15 imóveis, 2 veículos e 20 milhões em aplicações financeiras. Como eu pensei, o patriarca ou a matriarca, ou os dois, falando para aqueles filhos, né? Porque eles são hierarquicamente superiores, donos do negócio, e é eles é que vão mandar mesmo. E eles vão dizer como é que eles pensaram. Bom, eu vou deixar a empresa tal sob o comando do fulano, ele que vai ser o administrador, o gestor, porque ele está preparado, porque ele fez a faculdade, porque ele já está dentro da empresa. Você, fulano, que é médico, que é dentista e que não tem veio para esse negócio empresarial que eu exerço, você vai ficar com a distribuição de lucros, mas não vai ter poder de mando nem de voto em cima dessa empresa aqui, ou você vai ficar com os aluguéis dos imóveis, que vai te dar uma boa renda, ou você, fulano de tal, vai ficar, né, com os investimentos para poder administrar e fazer essa divisão. Não necessariamente que todos precisam ganhar o mesmo tanto, o mesmo valor, a mesma quantia, e aí a gente vai trabalhar nos limites legais, atrelado a esses limites sistêmicos, mas tudo que uma conversa justifique isso. Por que eu estou preferindo o meu filho mais novo e dando o controle da empresa para ele e estou preterindo aquele meu mais velho, o meu primogênito, e talvez vou dar um bem de menor valor? E aí tem que haver essas compensações, essa conversa, porque quando não há, mesmo que o planejamento seja feito agora, o conflito vai vir depois, né? Eu falo, planejamento patrimonial sucessório de sucesso a gente só vai ter certeza depois que aquele patriarca ou que aquela matriarca que fez o planejamento venha a falecer. Aí sim eu posso dizer que o planejamento foi um sucesso ou foi um arraso, né? E aí justamente essa questão das leis, inclusive da lei da hierarquia. E aí vai para a terceira lei aí para explicar para o pessoal. Teve um ponto que eu achei interessante, mas isso daí é um tema para a gente aprofundar, e, enfim, que eu acho que não é o nosso foco dessa live, que amar e honrar é honrar. Existe uma diferença muito grande entre você honrar o seu pai, honrar a sua mãe, que perpassa por você honrar a sua própria vida, essa vida que você recebeu, e que pode ser que você não tenha desenvolvido uma relação de afeto, né, tanto com esse pai como com essa mãe, porque o afeto é uma construção diária, é uma construção que você vai regar a plantinha todos os dias. Então, muitas vezes isso não aconteceu com você e tá tudo bem. Uma coisa é você ter que amar o seu pai e a sua mãe, desenvolver essa relação de afeto. Outra coisa é você honrar da onde você veio, honrar a sua própria vida. E o efeito disso, quando você não honra a sua vida, da onde você veio, desse homem e dessa mulher que se colocaram a serviço para que você viesse, mas que você, por motivos, seja de indisponibilidade, tanto desse pai ou dessa mãe, você não teve afeto, ok, tá tudo bem você não amar esse pai e essa mãe, mas isso não significa que você não possa honrar da onde você veio e honrar a sua vida. Porque o efeito que dá na sua vida, quando você deixa de honrar a sua própria vida e da onde que você veio, é como se você se desconectasse do fluxo da sua própria vida e da força de todos que vieram antes e que chegam até você. É uma renúncia que você mesmo faz. E é uma decisão que você pode tomar na sua vida. Quanto mais adulto você for, você vai continuar. Se você quer continuar vivendo uma vida muitas vezes sem sentido, que não está legal, que está cheia de conflitos, para pensar um pouquinho, porque é você que está cortando esse fluxo. E existe uma diferença muito grande entre honrar e amar, tá? Isso é um ponto que as pessoas normalmente confundem e é um quiprocó. Isso notadamente em campos de constelação, quando a pessoa vai buscar, por exemplo, uma ajuda numa sessão de constelação.
Agora a gente vai falar da terceira lei, que quando violada causa desordens nas relações humanas, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, tá? E como que é isso, Roberta? Esse equilíbrio entre o dar e o receber nas relações e a compensação. Como que acontece, né? Esse fluxo de trocas na relação. Uma relação constitui um fluxo de trocas entre dar e receber, né? E esse fluxo de trocas, ele, dependendo se é uma relação hierárquica, quem veio antes entrega para quem veio depois. Pai e mãe entrega para o filho, os filhos recebem, né? Existe uma hierarquia. Numa relação horizontalizada, o equilíbrio entre o dar e o receber, ele tem que ser proporcional e razoável a essa dança. Eu dou um pouquinho, aí eu espero, aí eu recebo, aí eu espero para receber e recebo aquilo e dou mais um pouquinho. E aí eu vou construindo uma esfera positiva e construtiva de troca daquela relação. Se eu sou uma pessoa conto mais em dar, quem tem esse padrão normalmente esconde uma grande falta, uma grande falta. E não dá o tempo para o outro receber e entregar algo de volta. E o que, que gera no outro se eu só dou? Eu gero no outro uma culpa inconsciente. E o que, que acontece? O outro, ao invés de é, é, dar para mim, né, fazer com que esse ciclo, essa dança aconteça, ele vai ver que vai chegar no momento que ele recebeu tanto que ele não vai dar conta de retribuir. E o que, que ele vai fazer? Ele vai sair, ele vai embora. Ele vai embora, e é muito comum a gente ver isso em casais, é, e que quem dá demais numa relação, o outro acaba indo embora. Muito bem. E quem cede demais, ou quem só recebe demais, que fica numa posição infantil, né? Desloca totalmente essa relação. Essa relação não fica horizontalizada. Essa relação verticaliza, porque quem recebe demais é uma criança que fica ali recebendo dos pais. E numa relação horizontalizada, você está trocando de igual para igual para alguém. Se você está ali sempre esperando receber, você está numa posição infantil, querendo uma mãe que um pai preencha o que você não recebeu. E isso também gera conflitos, e esses conflitos muitas vezes são levados por uma questão de planejamento patrimonial, porque quem recebe, quem está nessa posição de receber demais vai querer receber mais do que contribuiu, do que é de direito. Quem está nessa posição de mais vai desequilibrar, de dar demais, vai desequilibrar a distribuição desse patrimônio para as outras pessoas, para compensar, muitas vezes, aquele filho que a pessoa acha que recebeu menos. E é tão interessante ver isso acontecer, e como é desafiador as pessoas entenderem e fluírem nesse fluxo, né? E a outra coisa que você me falou, que me chamou a atenção, né? Olha isso. Os filhos ou netos ou sobrinho buscando uma consulta sobre um planejamento patrimonial ou, eventualmente, o direito deles diante de um patrimônio de pessoas que nem morreram. O que, que isso quer dizer? Olha a descompensação disso, a violação disso. Inconscientemente, essas pessoas nutrem secretamente um desejo de que esses donos desse patrimônio morram. E isso é muito sério. Você imagina como isso gera conflitos. Essa dinâmica é inconsciente, e é um desejo secreto inconsciente. Se eu estou buscando os meus direitos de um patrimônio de uma pessoa viva, olha como isso é de um lugar totalmente egoístico. O que, que é isso que você está buscando preencher? Que você reputa que você não recebeu? Se você é um filho, se você recebeu a sua vida, você quer receber mais? Seus pais já te deram a vida,
já construíram algo. A maneira que você pode receber isso é como um grande presente. Se você recebe isso como um direito, sendo que muitas vezes você nem contribuiu para a construção daquele patrimônio, você não tem ideia do preço que seu pai e a sua mãe pagaram para a construção daquele patrimônio. E você se arroga, se coloca numa posição superior ao direito de achar que você tem direito a isso. Tudo isso é fonte de conflitos. Normalmente, tudo isso está muito no inconsciente. As pessoas não têm consciência que elas se movem a partir disso. E quando isso vem à tona, por exemplo, numa conversa, numa consulta com um advogado que tem uma postura sistêmica, é possível que isso vai se descortinando. E como que eu vejo, né, acontecer? Tem filhos, né, que acham que não receberam o suficiente dos pais, né? E aí acontece que os pais morrem e começa o processo de inventário. Você vai ver que o filho mais pentelho, que o herdeiro mais pentelho, aquele herdeiro que mais complica, que mais causa conflito, é aquele herdeiro que acredita que ele não recebeu o suficiente, ou que ele recebeu diferente dos outros irmãos. É esse o herdeiro que complica o meio de campo de resolução do inventário. Porque ele, se inconscientemente, é a última oportunidade que ele vai ter de receber algo daqueles pais. Porque o pai e a mãe já morreu. Afeto, atenção, reconhecimento, ser visto, ser ouvido. Nada disso vai ser mais possível acontecer porque os pais já morreram. A última oportunidade que ele vai ter de receber aquilo é por meio daqueles bens. Então ele vai lutar como se ele tivesse direito àquilo e como se ele não tivesse recebido o suficiente dos pais. Olha a descompensação disso. E aí conflitos ocorrem, tá? Em relação a essa dinâmica desse fluxo entre o dar e o receber. Muitas vezes, os pais querem entregar mais para um filho mais novo, né? Os mais novos são normalmente os que mais recebem de todos e também têm as suas consequências, né? Eles nutrem uma culpa inconsciente e querem retribuir para todo mundo, salvar todo mundo, e isso também é uma questão para quem é o mais novo e para quem recebe demais. Mas, por exemplo, tem pai que quer dar mais para um filho do que para os outros, e isso descompensa totalmente, eventualmente, um planejamento patrimonial, uma questão, um inventário, um testamento. E aí o conflito naquela família entre aqueles irmãos está instaurado, quando não é equilibrado a divisão daqueles bens para os filhos. Porque os filhos, todos têm, entre aspas, a direito, né? Eles são filhos, todos os filhos. Às vezes um contribuiu mais, porque trabalhou naquele patrimônio. Ok, mas tem que existir uma proporcionalidade e uma razoabilidade. Te passo a palavra, Ana. Com certeza. E essa questão também do dar e receber, a gente vê muito, né, essa questão da descompensação, justamente que muitas vezes os filhos mais novos acabam sendo mais protegidos, vamos dizer assim, mas na realidade, quando há esses conflitos e muitas vezes no inventário, né, em que você, como você falou, tem sempre um pentelho que fica ali arrumando confusão. Na realidade, o inventário, eu falo assim, o inventário não gera brigas, não gera conflito. O inventário é apenas um procedimento burocrático e necessário para se fazer um levantamento de tudo que aquela pessoa falecida deixou, do positivo e do negativo, porque as dívidas também entram, para depois se apurar realmente o que vai ser dividido entre cada um daqueles herdeiros ali, de forma igual ou não, caso tenha sido deixado uma outra vontade, por exemplo, em testamento, em beneficiar mais um do que outro, sempre nos limites legais. E muitas vezes os conflitos que tem ali e que se mostram, né, que vêm à tona através de um processo de inventário, não é pelo dinheiro, não é pelo patrimônio, é muitas vezes por uma falta de carinho, uma falta de afeto, uma falta de atenção que um determinado filho ou um determinado herdeiro julga que não teve.
E aí, por ele achar que não teve o carinho suficiente, a atenção suficiente, o reconhecimento suficiente, como você disse, ele faz de tudo para causar um tumulto, para ser reconhecido, para que inconscientemente, se ele está causando um tumulto, os outros irmãos estão vendo ele, estão lembrando dele, mesmo que seja negativamente, mas ele está gerando o efeito que ele quer de ser uma pessoa importante naquela família, infelizmente negativamente. Mas ele não está ali brigando pelo patrimônio porque ele quer a casa A, a casa B, ou porque ele quer ficar com um quinhão maior, ou um valor, um patrimônio, um imóvel de um valor maior. Não é isso, né? Muitas vezes o que a gente olha no primeiro momento, nós como advogados, porque somos literais, somos muito racionais, a gente vê ali o dinheiro em briga, em disputa. Mas na realidade, às vezes é um reconhecimento, às vezes é uma simples reunião entre esses herdeiros e colocar eles à mesa e dizer: eu te reconheço como irmão, eu sei que você é mais velho, você realmente merece levar essa empresa, você merece ter a administração dessa empresa, você merece receber uma distribuição de lucros maior, por exemplo. Às vezes é só esse reconhecimento, né, que já geraria toda uma questão. Tem até uma das masterclass lá do meu curso, o Dr. Rodrigo Mazei, ele fala que tinha um inventário que estava numa briga de anos por causa de um anel. É um anel da família que era de geração a geração e chegou a um ponto que todos os filhos queriam um anel. E não se chegava a nenhuma... Sabe? E dentro de um patrimônio de 50 milhões de reais, aquele anel valia 20, 30 mil reais, mais ou menos. Não era dinheiro que estava em jogo ali. Era o reconhecimento de ficar com aquele anel que fez parte daquela família, do avô, do bisavô, do tataravô, que veio de Portugal. E aquela coisa, é o reconhecimento. E aí os advogados sentaram, juntaram-se, né, à mesa e resolveram da seguinte maneira: fazer réplicas. Vamos fazer réplicas desse anel com a mesma qualidade, com o mesmo ouro, com a mesma pedra, e vamos dividir. Cada herdeiro vai ficar com um e o original a gente vai sortear. E chegaram a essa conclusão e resolveram assim. Então, muitas vezes, as brigas e os conflitos é por esse reconhecimento. É justamente por esse equilíbrio de achar que eu dei mais ou eu recebi menos, né? Isso tudo, quando o profissional que está abordando essa família, seja no inventário, seja no planejamento, seja previamente, quando tem essa questão, a gente consegue evitar muita coisa. Porque se chega uma família para mim, um patriarca chega para mim e senta e fala assim: olha, eu tenho 5 filhos. 1 do primeiro casamento, 2 do segundo, não sei quantos do terceiro, mas eu só quero beneficiar esse daqui. Primeira coisa, ele não pode beneficiar só esse daqui, porque a gente esbarra no limite legal, a gente tem a legítima, a gente tem os herdeiros necessários, e aí eu me utilizo dessa justificativa legal para ele, porque se eu começar a falar de direito sistêmico, de visão sistêmica, de constelação familiar, ele não vai entender nada, vai me chamar de doida, maluca, né? Vou sair daqui e vou procurar outro advogado. Então, eu me utilizo dos limites legais da lei para explicar para ele que ele não tem como beneficiar um filho só. E depois, na conversa, a gente vai, por vias transversas e indireta, mostrando que não é legal e não é sadio ele excluir todos os outros, ou ele dá tão pouco pelos outros. E aí, dentro dessas conversas, a gente vai chegando, né, a um desenho de planejamento mais adequado, que, se possível, não vai infringir essas leis sistêmicas, ou se infringir, pelo menos a gente infringe em menor proporção. Por quê? Porque a chance que esse planejamento tem de um sucesso lá na frente e de que esses filhos não venham me procurar porque, olha, foi feito a holding assim assado, foi deixado o filho fulano de tal como administrador, os outros só vão ter a distribuição de lucros, não vão poder votar, não vão poder decidir nada dentro dessa empresa, só vão receber os dividendos. Agora está havendo uma confusão tremenda, estão querendo entrar com processo de inventário para levar esses bens que receberam, né, de doação em vida à colação, estão discutindo o valor, de qual foi o valor das... E aí gera uma confusão. Não é porque eu fiz uma holding, doei as cotas, por exemplo, que é um dos instrumentos que a gente utiliza no planejamento patrimonial e sucessório, não é porque eu fiz isso que não vai ter inventário. Quem sou eu para dizer que aquela família não vai passar por um processo de inventário? O inventário pode sim ocorrer, pode sim haver outros bens que não estão na holding, e aquilo ali é o estopim para ingressar com o processo de inventário, e aqueles que se sentirão lesados vão falar: meu bem, traz aquelas cotas que você recebeu de doação lá,
a colação aqui no inventário, porque a gente vai somar isso tudo no quinhão para dividir por igual. Então, às vezes, a gente acha que o planejamento sucessório, né, vai por um caminho e vai resolver tudo e não vai ter conflito, mas a gente tem que olhar muito atentamente como é que a gente está fazendo esse planejamento, se realmente a gente não está gerando mais problema do que evitando conflito. E eu me utilizo muito dessa visão sistêmica e, né, longe de mim querer fazer constelação, querer ser facilitadora de constelação. Eu sou apenas uma curiosa que leio muito, assisto muito, acompanho a Roberta. De vez em quando até participo das constelações online que ela faz às quintas-feiras, né? Vou nos eventos, inclusive amanhã tem evento, né, da Comissão de Direito Sistêmico na UAB da Barra, não é? A Roberta, gente, ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, ela sempre está fazendo eventos, palestras, participei da mentoria que fizeram agora, né? Terminou semana passada, fizeram nesse último mês, foi maravilhosa, que é justamente levar aos advogados, aos operadores do direito, o conhecimento dessa visão sistêmica e da importância que tem a gente ter uma abordagem sistêmica, porque nem tudo vai se resolver no Poder Judiciário, nem tudo vai se resolver só com as leis. Eu posso ser uma ótima advogada, prestar uma excelente prestação jurisdicional, ingressar com o processo correto, respeitar a legislação, pedir o que é de direito daquele menor, ou daquela família, ou daquela esposa, seja lá o que for. Mas não vai ter indenização, não vai ter pensão, não vai ter herança no mundo que vai substituir, por exemplo, uma falta de afeto, uma falta de carinho, uma exclusão que foi feita, uma preterição que foi realizada, uma quebra justamente nessa ordem, nessa hierarquia, um filho que está no lugar de pai ao invés de estar no lugar de filho, uma esposa que está no lugar de mãe do marido ao invés de estar no lugar de esposa, né? Então a gente vê isso muito claramente. Não precisa nem da gente ser advogada, na nossa família mesmo. Se a gente olhar para a nossa família, a gente vai ver um monte de gente, de mulheres, esposas e maridos que não estão no lugar de marido nem de esposa. Assim como tem filhos que estão mandando nos pais. São filhos que querem ser pais dos seus pais, querem dar ordem, querem dizer que eles têm razão, né? Então a gente vê essa troca de papéis e de lugares muito, e isso gera esses emaranhamentos que muitas vezes não é que a constelação familiar ela vai resolver tudo, mas ela vai ajudar aquela pessoa a enxergar o problema, a ver onde é que está a raiz daquele problema, que não vai estar no que ela está vendo. Às vezes é o invisível, né, Roberta? É isso que a constelação familiar mostra, aquilo que a gente não vê, que ao olho nu não vê. Eu vejo muito advogado, inclusive, falando erroneamente por uma falta de conhecimento e dizer que constelação familiar, por exemplo, é uma sessão espírita, que presenciou, que assistiu uma constelação. Não tem nada a ver com religião, gente. Constelação familiar não tem nada a ver com religião. Até queria que você explicasse um pouquinho o que acontece numa constelação familiar. Por que a pessoa, de repente, está lá e é chamada para ser representante de um papel, né? Por exemplo, eu estou sendo constelada. Eu escolho, ou o facilitador de constelação vai escolher alguém que vai representar a minha mãe, que vai representar o meu pai, que vai representar o meu filho. E aí essas pessoas que vão entrar nesse campo mórfico vão começar a sentir alguma coisa e vão dizer, olha, eu estou sentindo uma dor na cabeça, eu estou sentindo uma dor na minha perna, eu estou sentindo uma dor na barriga. E aí vai dizer o que estou sentindo formigamento, estou sentindo quentura, minha mão ficou gelada. E isso tudo tem, né? Se está sentindo aquilo, tem um motivo. Ah, é o meu lado direito que está sentindo isso, é o meu lado esquerdo, a gente tem o lado do pai, o lado da mãe. E aí explica um pouquinho o que acontece numa sessão de constelação, para que as pessoas entendam o que é, e até quem tiver mais curiosidade depois, né, para poder até assistir uma sessão de constelação, participar, ou até fazer a sua própria constelação de um determinado problema que você não está encontrando a solução sozinho e que talvez a constelação te ajude a encontrar a resposta daquilo ali. Ana, vê se você me ouve bem, porque meu celular deu uma esquentadinha, me ouve bem, aí eu tive que ligar aqui o carregador, às vezes ele esquenta e a bateria vai indo. Tá, maravilha. Uma coisa assim, importante para a gente falar aqui, né? Advogado
precisa ser constelador para ter esse conhecimento? Não. Basta você querer, né, estudar sobre essas leis sistêmicas, fazer um curso de direito sistêmico, e você não precisa necessariamente ser um constelador para atuar com a postura sistêmica e ter essa visão ampla, né, do conflito, porque a gente está falando de ordens e desordens das relações humanas, e quando a gente está falando de desordem, a gente está falando de conflitos, então ter esse conhecimento é muito importante para a nossa atuação, fica mais leve atuar. Isso não significa que você necessariamente tem que ser um constelador ou uma consteladora para atuar também com essa postura sistêmica, além de entregar toda a lei, né, todos os caminhos dentro da lei para o seu cliente, ter essa postura. Sobre a constelação, né? Eventualmente, você é um advogado e uma advogada, você pode decidir fazer uma formação em constelação também, ou simplesmente um advogado ou uma advogada sistêmica sugerir para o cliente que ele passe por uma sessão de constelação com um facilitador. O que é, né? O que acontece numa sessão de constelação familiar? Porque quando a gente fala em constelação familiar, a gente não está só falando da parte prática dessa abordagem. Existe também um conteúdo teórico vasto que é uma filosofia das relações humanas em que você começa a entender as dinâmicas inconscientes que regem as nossas trocas, as nossas relações. É muito mais do que, por exemplo, a prática de uma sessão de constelação. E o que mais ficou atualmente, né? Eu vejo que as pessoas, elas confundem, né? E eu fico me perguntando da onde, porque se a gente for traduzir o termo que deu origem à expressão constelação familiar, vem do alemão, que é a família Stellen, que diz de posição no sistema, configuração no sistema, lugar no sistema. Cada um tem o seu lugar nesse sistema. Que lugar que você está ocupando? Porque quando você está ocupando o seu lugar, você está na sua força. E todos nós temos o nosso lugar. Aí eu já falo da primeira lei que a gente conversou aqui, que é o pertencimento. E quando eu vou para uma sessão de constelação, eu vou olhar aonde que eu estou no meu sistema. Que lugar é esse que eu estou ocupando nas minhas relações que está gerando esse conflito que eu estou vivendo, esse desafio, ou esse problema no qual eu vivencio hoje. Aonde que eu estou posicionado que eu estou vivendo isso? Eu estou repetindo o contexto de alguém? Eu estou repetindo o destino de algum ancestral? Eu estou repetindo algum padrão comportamental ou alguma crença destrutiva que eu herdei dos que vieram antes? Que lugar é esse? Eu estou no lugar de um irmão que não nasceu? Eu estou ocupando um lugar, ao invés de esposa, de mãe do meu marido? E o que isso conta dos padrões das mulheres da minha família? É exatamente isso que você vai buscar e vai encontrar numa sessão de constelação. Que lugar é esse que você está ocupando? Que posição é essa? E diante desse conflito, que lugar é esse? Onde que você está no seu sistema? Que posição que você está ocupando nas suas relações que está fazendo com que você vivencie? E aí pessoas vão representar elementos sistêmicos relacionados à sua questão e vão expressar percepções sem te conhecer, sem saber nada da sua vida. Acessar essas informações do campo sistêmico familiar da sua família. Que tudo isso está gravado em você, em cada célula do seu corpo. Afinal de contas, você é uma divisão de células, um grande código de barras humanos de todos que vieram antes. Eu consigo acessar esse campo e dizer, você agora representa a minha mãe, você agora representa o meu pai, você agora representa o meu marido, você agora representa, enfim. E aí, essas representações vão expressar percepções e que o essencial vai se mostrar. E o que é esse essencial que se mostra, né? Vai mostrar que lugar é esse que você está. Para onde que você está olhando? Você realmente está alinhado ao seu lugar? Ou você está ocupando o lugar de outra pessoa? Ou você está descompensando as suas trocas? Ou você está compensando algo que veio antes?
Ou você está repetindo um destino, um contexto de alguém que veio antes. Ou você está sendo leal, agindo com lealdade a padrões, a crenças, a costumes, a N coisas dos que vieram antes para você se sentir pertencente. Então, é exatamente isso que vai vir à tona numa sessão de constelação familiar. Diz de lugar, diz de configuração, diz de posição. Então, é muito triste ver, né, o quanto as pessoas fazem uso. Eu tive com o Bert Hellinger muitas vezes, eu estudei com ele, eu acabei me pós-graduando pela Hellinger, pela Escola da Alemanha, tive aula com os alemães todos, e assim, eu, sinceramente, é porque cada um vai trazer para a sua vida essa abordagem, até porque o Hellinger ele usa algumas palavras, por exemplo, uma consciência do todo, da consciência espiritual. Mas o que é o espiritual para o Hellinger? O espiritual para o Hellinger é você. É uma dimensão de que você está no lugar certo, fazendo as coisas certas, com as pessoas certas, aquela percepção de sentido, de conexão com a própria vida, com a própria experiência. Não tem nada de religiosidade envolvida nisso. Mas cada um utiliza da forma, faz a leitura da maneira que faz sentido para si, né? Obrigada, Roberta. É muito bom te ouvir. Eu adoro, né? Sempre bom quando a gente está junto. Amanhã, gente, já vou deixar o convite aqui para quem é aqui do Rio de Janeiro, tá na Barra da Tijuca, tá aqui perto, vai ter um evento lá na UAB da Barra de Direito Sistêmico, da comissão da Roberta. E é muito bacana. Mediação. Hã? E mediação. E a comissão de mediação. Verdade. E é muito bacana porque assim, a UAB mesmo recebe todos de braços abertos, independentemente se você é advogado, é estudante, se você tem OAB, se você não tem, se você quer simplesmente, né, tá interessado nesse tema, quer saber um pouco mais o que é uma constelação, como é que a visão sistêmica pode ajudar na resolução de conflitos, numa mediação, porque a gente, advogado, não precisa litigar o tempo inteiro, pelo contrário, né? A gente tem que nos dar as mãos, defender, obviamente, o direito do nosso cliente, mas né? Especificamente, a gente precisa entender que por trás daquele cliente existe um sistema, existe uma família. E essa família precisa ser olhada no todo. E quando a gente tem essa visão sistêmica, isso facilita muito. Que horas que é amanhã, Roberta? É 10? 10 horas, lá na OAB da Barra da Tijuca, no Shopping Marapendi, a gente vai das 10 ao meio de 30, a gente vai falar sobre esse casamento dessa abordagem sistêmica com a mediação. Como que as práticas sistêmicas, elas conversam com a mediação. Vai ser muito legal, é um evento em conjunto da Comissão de Mediação da OAB Barra da Tijuca com a Comissão de Direito Sistêmico. Muito bacana, gente. E mais uma vez, Roberta, aqui já encaminhando para o final. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por estar aqui, né, nessa quarta-feira, 7 horas da noite, aqui 1 hora, a gente conversando, batendo papo. Por mim, eu ficava até meia-noite aqui tratando desse tema, porque eu adoro. Realmente, eu acho super importante quando você passa a ter essa visão. Tudo facilita para a sua vida, porque você se reorganiza, você sabe qual é o seu papel, qual é a sua função, né? Eu, quando atendo um cliente, eu preciso estar na posição de advogada, né? Eu não estou na posição de psicóloga, de terapeuta, de consteladora, não. Eu estou na posição de advogada. Mas se eu tenho uma visão sistêmica, eu posso orientar melhor ele, justamente a achar um caminho ali para aquele conflito seja resolvido, né? E principalmente planejamento patrimonial e sucessório, que a gente lida com família e com patrimônio. E eu falo que hoje não existe família margarina, né? Não existe família como era antigamente, daquelas propagandas lindas e maravilhosas. As famílias já vêm com conflitos, já vêm, né, as famílias mosaico, né? Primeiro casamento, segundo casamento, filhos individuais, filhos comuns, filho fora do casamento, filho socioafetivo. E a gente, né, nesse emaranhado todo, a gente tem que buscar justamente a solução, a harmonia, tanto familiar dessas relações interpessoais, quanto a harmonia patrimonial, para que aquilo ali não vire uma bola de neve lá na frente, aquele patrimônio que seria para deixar todo mundo numa situação mais confortável, acaba sendo um entrave na vida desses herdeiros se eles não souberem a posição deles, a hierarquia e todas essas leis sistêmicas. E aí, aproveitando e convidando o pessoal que está aqui, né, primeiro para curtir
essa live, compartilhar e também seguir a Roberta, porque ela está nas redes sociais, tem muito conteúdo relacionado a isso. Quem também quiser participar de alguma constelação que ela faça, até mesmo como ouvinte, para entender um pouco melhor o que, que é um campo de constelação, o que, que acontece ali, né? Facilita muito para as pessoas entenderem. Eu falo assim, por mais livro que eu leia, e às vezes vem alguns advogados e advogadas falar assim, qual é o livro que eu tenho que ler para entender constelação? Me indica uma leitura. Eu falei, olha, tem esses livros aqui que são maravilhosos, do Bert Hellinger, mas você só vai entender constelação familiar, pelo menos eu, Ana Carolina, só passei a entender o que, que é uma constelação, o que, que ela gera na vida de uma pessoa, a partir do momento que eu passei a presenciar, seja eu fazendo, seja eu ali como voluntária, simplesmente assistindo ou me voluntariando, né, para ser uma representante de alguém e ajudar aquela família. Então, a gente só consegue entender constelação familiar fazendo, seja assistindo, seja fazendo a nossa, é vivendo, experienciando e sentindo. Aquelas pessoas, uma sessão espírita, então faça. Faça que você vai ver que não é uma sessão espírita, que você, se for convidado a ser um voluntário, um representante, você vai sentir coisas em você que você não vai saber explicar. Por que você está sentindo uma dor na perna? Por que você está sentindo um formigamento? Por que você está sentindo uma dor na cabeça? E aí você vai entender o que é um campo morfológico, como é que você entra num campo familiar, para você poder ajudar até mesmo você, a sua família e aos outros também. E aproveitando aqui, me despedindo já de você. E quem quiser, gente, tá aberta as inscrições do meu curso online, o primeiro curso, muita gente pediu, eu estava fazendo só curso presencial, muitos cursos na UAD, mentorias, palestras, mas agora eu resolvi abrir o meu curso online de planejamento patrimonial e sucessório. É um curso inteiramente online, lá pela plataforma da Eduz. São mais de 40 aulas que já estão gravadas. Terão outras aulas ainda futuramente online, ao vivo, mentorias. E tem ainda, além disso tudo, 1 ano de acesso e 10 masterclass maravilhosas, né? Junto com profissionais que eu tenho a honra de ter a Roberta como uma das professoras de uma das masterclass, que é justamente o tema dessa visão sistêmica, constelação familiar, tratando dessa abordagem sistêmica que o profissional que já atua ou que vai começar a atuar com planejamento patrimonial e sucessório precisa ter, porque facilita, ajuda e você vai ter um trabalho de melhor qualidade e mais bem sucedido quando você começa a ter essa abordagem e essa visão. E a Roberta é uma das professoras que tem uma masterclass maravilhosa, que inclusive já está gravada, já está lá na plataforma. Você adquirindo o curso, você já entra e já assiste, porque é maravilhoso. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite de ser uma das professoras parceiras que estão lá e também pelo convite de estar aqui nessa live hoje. Te agradecer imensamente a sua disponibilidade. Eu que agradeço, é sempre muito gostoso a gente trocar enquanto presidente de comissões e fazer eventos e também contribuir para esse curso, que é um curso maravilhoso. Eu recomendo que vocês façam. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, que a gente possa, em 2023, estar juntas com bastantes projetos também. Obrigada, Anne. Obrigada a todos vocês aqui que estiveram com a gente. Obrigada a todo mundo que foi entrando aí, o Edgar, a Rebeca, a Aline Bruno, Sandra, Luciano. Gente, um beijão a todos. Muito boa noite. E quem estiver aqui pelo Rio, amanhã às 10 horas na UAB da Barra vai ter um evento presencial tratando justamente sobre esse tema, direito sistêmico e mediação. Obrigadão, Roberta. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, Ana. Tchau, Boa gente. noite, gente. Boa noite.